chamo Carlos Fiolhais, sou físico e comigo está o João Paiva, que é químico. E temos aqui um diálogo entre a física e a química, duas disciplinas que estão muito próximas, que têm uma história, e hoje vamos avançar mais um pouco nessa história. A física surgiu primeiro, a química surgiu depois, a partir da alquimia, mas um nome incontornável da química, do início da química, é Antoine Laurent Lavoisier, um francês, e é essa história que o João Paiva vos vai contar, e eu depois acrescento uma relação que existe com um físico, engenheiro, que é Benjamin Thompson, nascido na América, mas que depois teve grande atividade na Europa e que vai, de algum modo, desmontar uma ideia que até então se acreditava, que é a ideia do calórico, substituindo pela ideia de calor como resultado do movimento, como resultado da fricção. Muito obrigado. Antoine Lavoisier é uma figura incontornável da química. Embora a química tenha um caráter muito contínuo e não possa ser vista como os olhos de outras ciências, como a física, à luz de paradigmas muito descontinuados, não é por acaso que se chama Lavoisier o pai da química. Herdando, obviamente, muitos saberes anteriores a si mesmo, Antoine Lavoisier tinha o gênio próprio e as condições ótimas para dar um grande impulso à química, principalmente transformando uma ciência que era muito qualitativa numa ciência quantitativa, capaz de ser padronizada, explicitada numericamente, com uma prática laboratorial envolvendo medidas rigorosas e aproximando, portanto, a química das outras ciências e conferindo-lhe um enorme relevo e robustez na própria história da química. Nesta imagem que nós vemos, muito conhecido, Antoine Lavoisier está na companhia de sua mulher, Anne-Marie, que teve um papel muito importante na ciência que o marido desenvolveu. Ela própria traduzia textos, fazia desenhos e esquemas laboratoriais, compunha e ajudava em práticas laboratoriais. A imagem revela, aliás, também, para além da parte mais racional, intelectual, Lavoisier está numa secretária, tem documentos, terá livros, mas tem também alguns artefactos laboratoriais. À sua frente, ampolas para fazer experiências com gases, que foi um aspecto muito importante da atividade química de Lavoisier. Ele tinha também, obviamente, muito poder económico e outro na França de altura, e era cobrador de impostos, tinha acesso a financiamentos. Hoje a ciência ainda depende também, obviamente, destas condições económicas, mas na altura isso era ainda mais evidente. E Lavoisier teve as condições para fazer experiências cruciais. Uma das experiências mais interessantes tem a ver com a descoberta, digamos assim, do oxigênio, que talvez não possa ser exclusivamente atribuída a Lavoisier. O cientista inglês Priestley, por exemplo, está muito envolvido. Houve diálogos entre ambos, talvez também algumas rixas e competitividade. Mas o mais interessante de Lavoisier foi, digamos assim, a possibilidade de ter chegado àquilo que poderíamos dizer o ar desflustizado. Ou seja, julgava-se até ali que o flugisto, um fluido misterioso que existiria nos corpos, é que teria a ver com aquilo que se observava quando eles se aqueciam. Mas Lavoisier fez uma experiência relativamente simples para nós agora, digamos assim, que foi a de aquecer estanho e, ao calciná-lo, verificar que, precisamente, medindo a massa antes e depois dessa transformação, o estanho calcinado apareceria com mais massa e não com menos massa, como seria de esperar se de facto existisse flugisto. Adiante, precisamente com mercúrio em ampolas, Lavoisier consegue também fazer uma experiência de calcinar o mercúrio, mas guardar os produtos de reação gasosos daí resultantes e verificar que a massa de reagentes e produtos antes e depois dessa transformação, mais uma vez medindo rigorosamente, se mantinha. E, portanto, atribui-se a Lavoisier uma lei de conservação química que ainda hoje é muito utilizada e muito útil no olhar químico do mundo, enunciada como o facto da massa dos reagentes ser a mesma da massa dos produtos da reação, e uma reinterpretação de toda a transformação química
sem, digamos assim, o aparecimento de novas substâncias. Aliás, a ideia de substância, que hoje chamamos substância simples e não composta, está muito na gênese também da atividade laboratorial de Lavoisier. Nós estamos a ver uma imagem que, aliás, existe no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, do final do século XVIII, e é uma imagem de um aparelho muito parecido com o utilizado por Lavoisier, onde era possível juntar o gás oxigênio e o gás hidrogênio, que foram isolados já no tempo de Lavoisier, e mediante uma descarga conseguir fazer com que se produzisse água. A relevância conceptual desta experiência é que então a água, se percebia, não era uma substância pura e podia ser decomposta. Aliás, esta noção, o embrião da noção de substância enquanto material que não pode ser mais decomposto quimicamente, começa aqui com Lavoisier e há de vir a revelar-se fundamental, concretamente para Mendeleev e outros na construção da tabela periódica. O Lavoisier foi executado, não é? Foi vítima da Revolução Francesa. Assim como ele participou na Revolução Química, digamos assim, e desta forma que eu já referi, mas gostava de sublinhar, com trazer a química ao lado do quantitativo, Lavoisier, para além da Revolução Química, participa numa outra revolução, muito importante na história, dramática para ele, que foi a Revolução Francesa. Posso explicar, talvez, que sim, ele não é executado por ser químico, ele é executado por ser cobrador de impostos. Porque pertencia a uma comissão do antigo regime que era uma repartição, digamos, geral de impostos. E, portanto, os revolucionários queriam desfazer, enfim, os ricos do antigo regime, os que viviam do antigo regime, e ele foi vítima. Um matemático francês da altura, contemporâneo, Lagrange, disse que demorou uns segundos a rolar a cabeça do Lavoisier e vai demorar século a fazer outra igual. Uma igual, e de facto não voltou a haver uma cabeça igual. É verdade. Agora, fica a teu cargo ligares Lavoisier ao físico de que vais falar hoje, porque a cumplicidade que descobrimos é um bocadinho de revista cor-de-rosa. Ora bem, eu vou falar de Benjamin Thompson, um físico, mas também engenheiro, também militar, também aventureiro norte-americano. Pode ser considerado um dos primeiros cientistas americanos, porque a nação americana estava a nascer na altura. Enfim, a Revolução Americana é mais ou menos do tempo da Revolução Francesa e ao início da independência dos Estados Unidos e há alguns sábios, o Benjamin Franklin, por exemplo, aquele que associamos à experiência do para-raios, é um dos homens da Revolução Americana. Este Benjamin Thompson, de algum modo, estava no lado errado, do lado que não ganhou, porque ele, nascido no Massachusetts, entra no exército, mas estava do lado inglês. O que significa que os naturais, os americanos, em revolta com os ingleses, perseguiram-no. Ele abandona a casa, que tinha uma filha recém-nascida. Aliás, ele não mais vai voltar a ver essa primeira mulher, vai voltar mais tarde a reunir-se com a filha. Enfim, ele tinha casado muito bem, digamos, a família da mulher tinha, digamos, posses mais do que ele, mas ele entra no exército, vai sendo sucessivamente graduado, depois vai para Londres, digamos, as forças que ele tinha servido, e ele vai se distinguido em, digamos, um engenheiro militar, alguém que estuda as propriedades da pólvora, alguém que estuda, inclusivamente ele faz aplicações, ele interessava-se muito pelo calor, ele desenvolve fogões, há um modelo chamava-se Benjamin Thompson, mas depois ele adota um título, é-lhe dado um título de Rumford, que era uma terra americana onde ele tinha estado quando teve a sua primeira família. Ora bem, portanto, é o Conde Rumford, Então, qual é a ligação com Lavoisier? Bem, Lavoisier foi executado, mas deixou a sua viúva, a tal também química, Marianne, que aliás guardou o nome de marido, foi sempre Lavoisier, mas teve um romance, teve um namoro com o nosso Benjamin Thompson. Namoraram uns anos e depois casaram, sem ela nunca ter deixado de ser a Madame Lavoisier.
Mas casaram, mas infelizmente não, infelizmente para eles, não, não foram muito felizes. Parece que correu melhor o namoro do que o casamento. Tiveram 3 anos casados e depois cada um foi à sua vida. Tinham projetos de vida diferentes, ele era, enfim, um bocadinho mais velho, também não muito, e separaram-se. Portanto, ele conheceu em Paris, ele estava nos círculos da ciência, ela também. E, portanto, há uma ligação aqui entre a química e o físico. Agora, porquê é que ele, enfim, deu contribuições à física? Já deu várias invenções, falei, mas um dia ele prestou vários serviços à Baviera, ao reino da Baviera. E o que é que ele fez para desenvolver lá os meios bélicos? Ele preparou, por exemplo, fábricas de canhões e um dia estava a examinar, digamos, o modo como vamos chamar assim, uma broca abria, digamos, fabricava uma peça de um canhão e reparou nisso que para fazer girar a broca usavam-se uns cavalos que andavam num outro sítio, andavam à volta e os cavalos, a energia deles faziam com que a broca avançasse e ele viu com aquele movimento que se convertia em calor. Ele até conseguiu tentou medir através do aquecimento da água qual era a quantidade de calor. E ele diz, este calor não se deve a nenhum fluido misterioso, como se pensava no tempo de Lavoisier, ao calórico. Este calor deve-se apenas transformação do movimento. Quer dizer, o calor está associado ao movimento e não existe nenhum fluido calórico. O que existe é simplesmente o movimento transformado em calor. Isto é uma das bases, digamos, da termodinâmica. Ele é um dos precursores da primeira lei da termodinâmica. E depois fez, enfim, pensamentos divertidos. Por exemplo, ele dizia assim, dá-se o feno ao cavalo, o cavalo anda à roda, a broca anda e depois aquece a água que lá puseram para ver o calor que se produzia. Bem, era mais simples ter aquecido ou queimado o feno e aquecido a água diretamente. Com certeza, é uma questão de eficiência energética, mas não há dúvida que, digamos, nós temos 2 maneiras de aquecer a água. Uma pode ser diretamente com o calor e outra, enfim, se arranjarmos a maneira de ter um recipiente com água e o agitarmos suficientemente, lá está, movimento é calor e temos essa possibilidade de fazer. Portanto, Benjamin Thompson, o Conde Rumford, foi um dos grandes nomes da física, um dos primeiros físicos americanos, na transição do século XVIII para o século XIX, e a ligação com a química foi mesmo marital. Sim, mas, Carlos, para além deles terem tido a mesma mulher na sua cama, é de facto, eu acho que de alguma maneira ambos têm aqui uma participação que hoje é relevante nos princípios de conservação, quer da química, quer da física. E há também esta da matéria coisa, e da energia. isso não? Mesmo, precisamente. E há também esta questão do calor que o Lavoisier, eu há pouco não disse, ele fez uma espécie de uma pré-tabela periódica agrupando a 30 de substâncias a que julgou ter chegado. Algumas delas ainda eram compostas, ainda eram decomponíveis e não seriam substâncias no seu entender, mas agrupou-as num modo já relativamente parecido em não metais, terrosos, gases, e no grupo dos gases, Lavoisier inclui o calor, precisamente, como sendo uma substância gasosa. Portanto, a ciência estava ainda em trânsito. O futuro marido da sua mulher precisamente, vai tirar da tabela. Vai tirar. Tirou-lhe a mulher e o calor. Tirou-lhe o calórico. Enfim, bem-humoradamente, porque a ciência é também bem-humorada, nós terminamos aqui esta a rúbrica e é também por estes eventos da história da ciência que nós precisamos de trazer à memória para compreender a ciência que hoje se faz, que a física e a química são de facto ciências fantásticas.